projetos com sistema de recarga para o veículo, espaços verdes mais amplos, reuso de água, energia solar. Para a maioria das pessoas, a sustentabilidade começa e termina aí, mas ela vai muito além do que se vê. Vamos abordar hoje o papel da natureza no dia a dia das pessoas, o uso inteligente dos recursos e o mercado imobiliário. Eu recebo aqui no estúdio a Magda Maia. Ela é empreendedora do conhecimento e é estrategista em sustentabilidade, além de mentora, doutora em desenvolvimento e meio ambiente e criadora da Escola de Sustentabilidade 4.0. Obrigada por estar aqui no nosso programa. Eu que agradeço pelo convite. É sempre uma alegria atender esses chamados para falar sobre sustentabilidade. Que honra, muito obrigada. Sei que sua agenda é muito corrida, então ficamos muito felizes. Obrigada. Professora, o que caracteriza um condomínio sustentável? A gente pode simplificar dizendo que se ele for autossustentável, ele está muito próximo de ser sustentável. Porque a gente pensa sempre de sustentabilidade, quando a gente imagina, a gente acha que é algo a serviço do todo, da cidade, do bairro, e de fato é. Mas a gente só consegue se tornar sustentável, um condomínio ele se torna sustentável na medida em que ele é autossuficiente. Então, por exemplo, se ele for autossuficiente na questão da água, se ele for autossuficiente na questão da energia, gerando sua própria energia, e ele vai automaticamente ser um condomínio sustentável para a sociedade. Então, isso é um ponto muito legal, assim, muito interessante para a gente pensar. Sustentabilidade começa no individual, né? Pode ser a pessoa, pode ser um condomínio, pode ser sua casa, e o benefício é para a coletividade. Então, o que caracteriza esse condomínio ser sustentável é essa capacidade dele suprir as suas próprias necessidades, vamos dizer assim, resolver seus próprios problemas, resolver seus resíduos, gerar sua própria energia, reusar sua própria água, ter eficiência energética. Tudo isso vai tornar um condomínio mais sustentável. E é fundamental nesse processo o papel das pessoas que residem naquele lugar, colaborar com todo esse processo. Então é muito complexo, né? Não é só uma ação, são várias ações e que precisam funcionar em harmonia. Perfeitamente. Tudo que diz respeito à sustentabilidade, você pega o modelo da natureza. Tudo funciona de maneira sistêmica e harmônica. Então, se eu quero um condomínio sustentável, ele precisa funcionar de maneira sistêmica e harmônica. E todas as pessoas que estão ali é como uma floresta. Imagina, numa floresta todo mundo tem o seu papel, né? Cada bichinho, cada abelha, cada planta, tudo tem uma função ali. Então, nós, né, dentro das nossas casas, dentro dos condomínios, também temos isso. Então, imagine um condomínio como uma grande floresta. Esse é o caminho para ter sustentabilidade. E a gente falou do selo LEED, que alcançou um número, né, muito bacana no ano passado com relação aos empreendimentos comerciais de alto padrão. Para quem está ingressando no mercado imobiliário agora e gostaria de saber mais sobre esse selo, sobre como essas construções sustentáveis, elas conseguem essa certificação internacional, o que a gente pode trazer de informação para quem está nos assistindo? Sim, aí são os parâmetros, né, que alguns são internacionais, né, no caso do LEED, e que existem outros também, tá? Tem selo Aqua, tem outras modalidades de selo para construções. E aí eles começam desde a concepção mesmo. Aí você vai trabalhar em nível de projeto. Então você tem uma série de parâmetros que você pode seguir para criar esse condomínio, esse futuro empreendimento, né, no caso. Bom, aí as possibilidades são infinitas, né? Desde um sistema interno, por exemplo, de recebimento de resíduos, vamos dizer assim, aquelas pias que você joga lá e ele mesmo já tritura e leva os resíduos para o local correto, por exemplo, né? Desde um ato desse bem específico até a questão da geração de energia para esse condomínio. Então, para que busque uma certificação dessa, ele tem que ser pensado desde o seu projeto. Agora, se o condomínio já existe, ele quer se tornar sustentável, por exemplo, ele vai entrar numa outra modalidade que seria o retrofit. Então, o que seria o retrofit? Ele vai verificar quais são os pontos em que ele pode melhorar a sua eficiência energética, né? Seja, às vezes, uma mudança de fachada pode acabar causando um benefício nesse sentido. Então, são essas modalidades. Ou ele vai se certificar desde o projeto, né, na concepção, ou ele vai buscar um retrofit para buscar um selo específico. Agora, são muitos parâmetros, muitos critérios.
E no Brasil, a gente não vê muitos empreendimentos interessados, dada a complexidade disso. E aí é interessante porque Fortaleza criou um selo próprio, né, para os condomínios, que tem uns parâmetros mais adaptados à realidade local. É bem interessante, mas também pouco interesse ainda por parte do setor em aplicar esse selo, um selo verde que tem para os condomínios em Fortaleza. Mas é uma oportunidade porque a gente está vendo que agora a sustentabilidade ela é imperativa, né? Antes, se um dia pensaram que a sustentabilidade seria uma opção, né? Um plus, vamos dizer assim, hoje em dia ela é imperativa. Então, todo mundo tem que ficar e buscar conhecer essas ferramentas. E para o consumidor que opta por uma moradia mais sustentável, como é que essas mudanças elas se refletem? Olha, é aquilo que a gente começou falando, né? Começa no individual mesmo. Se eu moro num local onde não há essa cultura, e eu tenho essa cultura, é muito difícil. Eu vejo muito isso, esses relatos, quando eu dou palestra, o pessoal fala assim, eu faço, por exemplo, a segregação dos meus resíduos em casa, mas o condomínio não faz, o condomínio joga tudo lá, mistura tudo de toda forma. Isso é complicado. Então, assim, o que acontece quando um morador tem a oportunidade de ir para um condomínio que tem essa prática? Ele vai mudar a sua cultura, né? Porque sustentabilidade tem a ver com educação e cultura. A gente precisa criar uma cultura de sustentabilidade, entender o nosso papel, o que é que cada um de nós precisa fazer. E aí, do contrário, se eu sou uma pessoa que mora num condomínio que tem um sistema, por exemplo, bem pensado, né, de sustentabilidade, mesmo que eu não tivesse as práticas, eu passo a ter. Então, é muito interessante isso, né, essa possibilidade. É enriquecedor para aqueles que ainda não têm as práticas. E também eu conheço muitos casos de pessoas que vão, por exemplo, para condomínios que não têm essa cultura e eles conseguem, falando de vizinho por vizinho, pessoa por pessoa, e acabam criando. Mas o ideal mesmo é que o próprio condomínio em si se organize nesse sentido, porque aí é um grande processo de educação, porque é no dia a dia, na sua prática cotidiana que você vai se tornando sustentável. Busca uma parceria com alguma cooperativa, né? Sem dúvida. Sem dúvida, é um ótimo caminho, porque aí já promove uma educação mais ampla, né? Porque, só um detalhe, a sustentabilidade, ela é ampla, mas cada setor tem suas peculiaridades. Então, quando uma associação, uma cooperativa, ela se organiza para entender quais são os aspectos mais relevantes para ela, e ela aplica, né? Ela estimula que isso seja realizado, é um ganho para todos. Segundo uma matéria publicada no portal Terra no ano passado, o Brasil é o 5º país com mais ativos imobiliários certificados no mundo. Atualmente, há pouco mais de 1.500 construções sustentáveis aqui em território brasileiro, sendo 641 delas certificadas. Como é que o Ceará está em nível de Brasil? É aquilo que eu te falei. Infelizmente, nós não temos ainda uma cultura estabelecida, tá? Embora já tenha alguns empreendimentos que estão despontando nesse cenário. E aí é legal a gente falar isso porque... Tipo uns cases. E é uma grande oportunidade para quem está saindo da frente, porque ainda dá para sair na frente, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui um caso de um condomínio que aplicou lá uma consultoria de valoração de serviços ecossistêmicos. É um nome grande, né? Mas é uma ferramenta científica onde o condomínio ele foi além do licenciamento ambiental, ele foi muito além do que é obrigatório por lei e ele implantou várias práticas muito interessantes para valorizar mesmo a natureza e ganhar com isso agregar mesmo ao valor do empreendimento a questão da natureza, a importância da sustentabilidade, e ele acabou sendo reconhecido nacionalmente como um prêmio Master Imobiliário. Então, assim, práticas como, por exemplo, ele deixar muito mais solo permeável do que é estabelecido em lei, deixar passagens de fauna onde ele precisou cercar as áreas. Você vê como parece uma coisa, a gente imagina logo a questão dos resíduos, a eficiência energética, mas tem muito mais a fazer. E é esse muito mais a fazer que vai tornar os empreendimentos, de modo geral, destacados no mercado como um todo, né? Então, assim, de modo geral, a gente ainda não tem essa cultura, mas esses empreendimentos que despontam, eles acabam estimulando,
né, no seu entorno, que passem a se interessar por esses aspectos mesmo da sustentabilidade. Então, reduzir desmatamento, por exemplo, é possível sim deixar num loteamento algumas árvores dentro dos lotes e o projeto arquitetônico agregar aquela árvore no projeto. A gente não precisa sair a fazer a terra arrasada, né, chamada. A gente pode aproveitar a biomassa, por exemplo, no interior, de remoção de terra, algumas árvores que têm que ser retiradas, esse material pode ser aproveitado dentro do próprio ambiente. Se o empreendimento ele tem uma lagoa dentro, um lago, não necessariamente ele vai precisar artificializar a borda desse lago, por que não deixar natural? Atrair polinizadores com um paisagismo adequado, um paisagismo funcional, um paisagismo ecológico. Então, assim, são muitas as possibilidades, mas que é o que eu estou te falando. Você perguntou como é que está o Ceará, ele ainda está aquém do que ele poderia fazer. Mas como já existem essas iniciativas, existe muita esperança, muita expectativa que a gente também acabe se tornando uma referência, porque quando o Ceará começa a fazer as coisas, ele faz muito bem feito, né? O cearense, ele tem isso, ele acaba realmente se tornando um destaque. E agora a gente está avançando tanto, doutora, na questão do hidrogênio verde. Aí, mais uma prova do Ceará saindo na frente, né? São muitas possibilidades. A gente tem um ecossistema de inovação no Ceará também muito forte e que começa a acordar para essa questão da sustentabilidade mais ampla, né? Então, nós temos, sim, muita coisa para realizar. Fico feliz, então. Uma notícia boa. O corretor de imóveis que intermedia as transações imobiliárias, ele precisa ter mais conhecimento em sustentabilidade, de repente, que ele quer, onde é que ele pode buscar? Você falou muito na questão de loteamento, é uma área que é muito procurada pelos profissionais do mercado imobiliário. Onde é que está esse conhecimento? Como é que o corretor pode se munir para poder ajudar o consumidor, o cliente dele, a fazer melhores escolhas, a ter também esse posicionamento mais correto? Os corretores com certeza precisam se inteirar bastante desse assunto, porque as pessoas estão cada vez mais exigentes. Então, hoje em dia, as pessoas não querem. Primeiro, para não ter problema. Então, o primeiro ponto, vamos nos certificar que aquele empreendimento está todo correto com relação às suas, a questão de licenciamento, ele realmente pode estar naquele local, e não sair se deslumbrando e tem que ter muito cuidado com isso, porque sim, existe muita coisa estranha sendo feita, lotes que são vendidos onde não deveria. Eu estou falando fora do circuito, vamos dizer assim, desse circuito mais formal. E aí as pessoas acabam tendo prejuízos sérios, Já peguei casos disso. Hoje em dia eu não trabalho muito com consultoria, porque eu estou voltada mais para a educação, mas na época em que eu era focada nisso, acontecia casos de pessoas que compravam um lote, por exemplo, em borda de falésia, Então não pode, tem uma legislação que proíbe isso, e as pessoas compravam e quando eu ia tentar construir, não conseguiam, Isso é muito sério. Então, o que acontece? O consumidor, ele vai estar cada vez mais informado, e aí o corretor, precisa ser essa pessoa para dar essa segurança, ele tem um papel fundamental. Então, quanto mais ele conhecer, mais ele vai poder dar essa segurança para o cliente dele e evitar problema para todo mundo, Problema para o meio ambiente, problema para o cliente, problema para ele, para o empreendedor. Então, é fundamental esse conhecimento. A gente não tinha, até então, cursos específicos, assim, a gente tinha mais, por exemplo, pós-graduação, especialização, e agora começam a surgir alguns cursos, falando sobre meio ambiente, sustentabilidade, que essas pessoas poderiam procurar. Então, por exemplo, da minha própria escola, eu criei a Escola de Sustentabilidade 4.0, que é totalmente virtual, e tem lá uma pessoa que queira saber mais sobre sustentabilidade ou sobre educação ecológica, por exemplo, ela tem a oportunidade de fazer um curso completamente online. Então, isso está começando também a surgir pela demanda mesmo, muitas pessoas precisando conhecer esse assunto de uma maneira mais técnica mesmo, mais profissional. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, o setor da construção de imóveis sustentáveis deve gerar mais de 6,5 milhões de empregos, isso até 2030. Então, como conscientizar uma humanidade inteira, doutora, a pensar no futuro, se a gente tem uma característica de ser tão imediatista? Esse é o grande desafio? Esse é o grande desafio, porque o que a gente está vivenciando hoje, na sustentabilidade, é uma incerteza em relação ao nosso futuro. Só que quando a gente fala de futuro,
não é um futuro daqui a 100 anos, é um futuro daqui a 10 anos. Então, os eventos que estão ocorrendo hoje, climáticos, eles deixam a gente com uma grande interrogação. Então, agora é o momento de todo mundo procurar se informar com profundidade, ficar atento a essas informações e perceber que tudo que for construído a partir de agora é para um futuro. Então, quem é pai, quem é mãe, principalmente, tem que ter esse olhar sobre que mundo que você vai deixar daqui para frente. Então, as suas escolhas é que vão produzir esse mundo, né? E acho que só com essa visão é que a gente pode combater um pouco essa questão da cultura do imediatismo e as pessoas começarem a se informar e levar esse tema a sério. Porque houve todo um processo de negacionismo durante muito tempo, a gente perdeu muito, no lugar de estar criando, como no mundo está fazendo, o mundo está adaptando suas cidades para as questões climáticas, enquanto alguns países continuam tentando negar a ideia de que existe, que isso tudo está acontecendo, mas a ciência está aí provando dia a dia. E o que a gente tem que fazer é olhar mesmo para o futuro, mas as nossas práticas têm que ser hoje. Porque não é só ficar projetando, planejando, deixando para o amanhã. A gente tem que agir todo dia um pouco, em cada setor fazendo o que pode no seu, cada pessoa e cada setor, para produzir esse novo futuro, um futuro um pouco mais sustentável, né? O mercado imobiliário e a construção civil também movimenta a economia. Então, a gente pode falar que esse tipo de construção sustentável também gera negócio, é vantajoso também, porque a gente sabe que tudo gira em torno do dinheiro, o mundo gira em torno, é fato. Então, o construtor, o corretor de imóveis, ele pode pensar também que se preocupar com a sustentabilidade não é um romantismo. Sem dúvidas. Essa tua pergunta é muito interessante porque me remete até a tempos atrás que eu cheguei a ouvir de um engenheiro que meio ambiente é poesia. É poesia também, né? Mas é extremamente estratégico do ponto de vista do negócio. Principalmente agora com toda essa questão do ESG vindo à tona, as questões de sustentabilidade vão se tornar cada vez mais estratégicas. E aí são 2 pontos, tá? O primeiro por essa questão da imagem perante a sociedade, da escolha do consumidor, por tudo isso aqui, então no campo aqui do marketing, no campo da sua imagem, da sua marca, certo? E o segundo é o aspecto risco. Esse é muito pouco falado. O que acontece? Quem não se preparar, quem não se tornar autossustentável vai estar em risco. Agora, quando a gente fala de ESG, a gente está falando sobre o risco que os negócios estão correndo por conta de mudanças climáticas, por conta da insustentabilidade planetária. E quando a gente fala de sustentabilidade, não é só o ambiental, a gente tem a sustentabilidade também social, né? A sustentabilidade, caso alguém não saiba, a sustentabilidade ela tem 3 pilares. Então, para ser sustentável, tem que ser socialmente justo, ecologicamente equilibrado e economicamente viável. Tá? Tem que estar esses 3 em harmonia, ok? Então, quando um desses fatores está em desequilíbrio, a gente não tem sustentabilidade. E aí eu pergunto a você, é ou não é perigoso para qualquer setor você ter uma sociedade em ebulição no sentido negativo? É ou não é perigoso para qualquer área, para qualquer negócio ter um colapso climático? Tá? Então, não são só os riscos econômicos que a gente conhece tanto, são os riscos sociais, são os riscos ambientais, tudo isso pode prejudicar nossos modelos de negócio, nossas empresas, nossos empreendimentos. E é isso que o ESG, né, o mercado financeiro cria essa ferramenta, o ESG, justamente para que as empresas comecem a olhar para si e avaliar, eu estou correndo risco? Para você ter ideia, o setor imobiliário segundo o Fórum Econômico Mundial, ele é um dos setores em maior risco que tem por conta das mudanças climáticas. Então, pouco se fala sobre isso, tá vendo? A questão porque a cultura, né, que se fala de sustentabilidade, ela ainda é muito superficial e voltada para coisas mais... Você falou isso, né? A tua fala inicial foi perfeita. A sustentabilidade não para nessas ações específicas. Ela é algo muito mais amplo, muito mais complexo e que a gente tem que começar a tratar disso de uma maneira, tentando trazer essa linguagem, né, tentando explicar, fazer entender. Mas é essencial e estratégica para qualquer negócio que queira crescer e que queira garantir a autossustentabilidade ao longo dos próximos anos. Perfeito. Espero que a gente tenha fomentado,
né, um pouco de consciência, né, nos nossos entrevistados, porque também sozinho a gente não vai conseguir fazer muita coisa, né, doutora? É uma ação coletiva, todo mundo, sem exceção, tem que fazer a sua parte. E qual é a minha parte? Bom, a sua parte é o que lhe couber naquele momento. Se sua parte hoje é simplesmente fazer a sua segregação de resíduos em casa, por enquanto, é isso aqui. Mas qual o próximo passo que você pode dar? Pense sempre no próximo passo que você pode dar para resolver uma questão individual, mas também para contribuir com a coletividade. Esse é o ponto essencial da sustentabilidade. Que legal. A minha parte hoje, trazer essa discussão para o mercado imobiliário aqui no Conexões. Exatamente. Doutora, eu estou muito feliz por tê-la aqui participando do programa, colaborando com esse conhecimento para a categoria. Muito obrigada. Eu agradeço demais essa oportunidade de falar para esse setor que é fundamental e estratégico para a sustentabilidade. As suas redes sociais você pode divulgar para quem quiser, um corretor, alguém da construção civil quiser entrar em contato? Pronto, eu uso muito o Instagram para promover uma educação ecológica, é @magdamaia, com Y, e tem um underlinezinho no final. É chatinho de falar, né? Mas também podem buscar, tem o meu site pessoal, que é o www.magdamaia.com.br, tem lá muita informação, tem entrevistas, tem reportagens, tem várias coisas lá que as pessoas já podem até começar a estudar lá pelo site, estão todos convidados. E a professora também é autora de livros, escritora. Tem o livro Sustentabilidade 4.0, que é voltado para um público mais de adultos, né? E tem até livro infantil, que é o Plano Secreto da Natureza, que é justamente para trazer essa consciência ecológica e esse protagonismo para as crianças. Muito obrigada. O programa de hoje fica por aqui. Você sabe que encontra outros conteúdos também relacionados ao mercado imobiliário na nossa playlist. É só você dar uma conferida e maratonar todos os nossos programas. Tchau!